nesse momento de Mana Mantra, né, para compartilhar uma experiência que eu relato no livro, num capítulo chamado Saudações aos Mestres. Faço saudação a boa parte dos mestres que eu conheço, e um deles chama-se Professor Hermógenes. Eu sei que o Professor Hermógenes é muito querido de muita gente aqui. Teve gente que teve a oportunidade de conhecê-lo vendo o filme dele, que passou recentemente. Eu tive essa oportunidade de conviver com ele durante os últimos 5 anos, mais ou menos, com alguma proximidade, em função da gente estar à frente do Espaço Hermógenes de Niterói. Então, no dia 23 de agosto do ano passado, eu liderei um retiro em Teresópolis junto com o Tiago, que é neto do professor Hermógenes. E antes de ir para o retiro, antes de viajar do Rio para Teresópolis, a gente foi à casa do professor Hermógenes pedir as bênçãos para ele. Eu vivi uma experiência muito especial lá. O professor Hermógenes já estava com 93 anos e ele estava com a saúde muito debilitada, principalmente a saúde física. 3 anos antes ele tinha ido ao hospital para fazer uma cirurgia de retirada da vesícula. A cirurgia foi um sucesso, mas logo em seguida ele pegou uma infecção hospitalar daquelas, e ninguém sabe como ele não faleceu naquele momento, já com praticamente 90 anos, mas dada a força interna, né, ele saiu da UTI e ele brincava muito com os médicos, né? Agora no finalzinho, um pouquinho antes de fazer a passagem, numa das internações, ele precisou ser entubado para manter o corpo respirando, né? A gente pode imaginar o quanto isso é incômodo, ainda mais numa pessoa com quase 94 anos na época. Ele demorou um tempinho para voltar a falar, e quando ele estava conseguindo falar alguma coisa, o médico perguntou para ele: o senhor está bem? E ele diz assim para o médico: eu só não digo que eu estou ótimo para você não ficar com inveja. Isso ele voltando, né, de um estado de coma de alguns dias. Ele demonstrava uma força, um bom humor, uma lucidez. E nesse dia ele estava especialmente bem-humorado, brincalhão. Inclusive a Laís, cadê a Laís? A outra Laís, tá lá. A Laís estava nesse dia. A Laís participou com a gente, deu uma grande alegria, facilitando a dança circular sagrada nesse retiro em agosto do ano passado. Então a gente estava grudado no professor. No livro eu escrevo que parecia mariposa atrás da luz. E chegou o momento da gente viajar para Teresópolis, então a gente se despediu dele. E no elevador, esperando o elevador para descer, o professor morava num prédio no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Aconteceu algo dentro de mim que no momento eu julguei muito estranho. E é por isso que eu reforço muito: sigam o seu coração, não a sua mente racional. A gente estava saindo um pouquinho atrasado, porque eu e o Tiago, né, nós deveríamos chegar antes de todo mundo para receber os participantes do retiro. Já estávamos atrasados, mas eu senti uma vontade inexplicável de voltar e ler uns versinhos do Bhagavad Gita para o professor Hermógenes. O Bhagavad Gita, se alguém não conhece, é um livro sagrado da tradição da Índia. E a mente racional falava assim: mas por que você não vem aqui semana que vem e lê esse livro com o professor Hermógenes? Senão você vai atrasar o grupo todo. Já tinha umas 6 ou 7 pessoas com malas no corredor, todo mundo vendo que eu estava correndo. Mas algo dentro de mim disse assim: não, você tem que voltar agora e ler esse trechinho para o professor Hermógenes. Eu entendi em março desse ano o porquê que eu tinha que voltar naquele momento. Esse foi o meu último encontro com o professor Hermógenes. Se eu não voltasse naquele instante, eu provavelmente não viveria esse instante com ele. E o instante se tornou mais emocionante ainda quando eu cheguei para ele. Eu pedi licença para todo mundo, em especial para o Tiago. Tiago, eu preciso falar uma coisa com o seu avô. Então eu voltei. Falei: professor, o senhor me dá licença? Eu gostaria de ler uns trechinhos do Bhagavad Gita para o senhor. O senhor me permite? Ele consentiu, fazendo um gesto com a cabeça. E eu falei que é uma Gita traduzida pelo professor Huberto Roden, que é um grande filósofo brasileiro que já morreu há alguns anos. E eu repito esse nome com gosto: Huberto Roden. Procurem essa literatura, uma literatura extraordinária, que influenciou muito o professor Hermógenes. Então ele ficou muito feliz, por saber que era a Gita traduzida e comentada pelo Roden.
E quando eu abri, eu me emocionei muito com os versos que surgiram e gostaria de ler alguns desses versos para vocês. Bhagavad Gita narra o diálogo de Krishna, o mestre, com Arjuna, o seu discípulo. E eu abri de forma aleatória na seguinte pergunta. Fala Arjuna, fala o discípulo: explica-me, ó mestre, quais as características de um homem que tem atingido a perfeita sabedoria por experiência espiritual absoluta. Como fala um homem autorrealizado? Como é que ele vive e age? E foi muito emocionante eu ler essa pergunta na frente do professor Hermógenes. Eu não diria que ele era um homem autorrealizado, porque eu não tenho competência para avaliar isso numa outra pessoa. Mas certamente foi o ser humano com o qual eu convivi que mais se aproximava com a descrição que Krishna vai fazer a partir de agora. Eu vou ler 2 versinhos, mas Krishna dá essa resposta para Arjuna por meio de mais versos. Krishna diz assim: quando alguém permanece calmo e sereno no meio do sofrimento, quando não espera receber do mundo objetivo permanente felicidade, e quando é livre de apego, medo e ódio, então ele é um homem de perfeita sabedoria. Quando não é apegado a um e indiferente a outro, enquanto não se alegra em excesso com o que é agradável e nem se entristece excessivamente com o que é desagradável, então ele é um homem de perfeita sabedoria. Eu lia esses trechinhos do Bhagavad Gita para o professor Hermógenes e ele chorava. E eu me sentia sendo abençoado por Deus, porque eu estava tendo a oportunidade de ler o Bhagavad Gita, ler essa explicação, esse ensinamento de Krishna, olhando para alguém que de alguma forma encarna ou encarnava essas qualidades. É uma equanimidade ímpar. Ele mesmo já bem adoecido, ele era incapaz de recusar receber qualquer pessoa na casa dele e oferecer ensinamentos. O Tiago precisava falar assim: vovô, eu acho que o senhor já precisa descansar. Então foi o que o Tiago foi fazer, porque senão eu acho que eu já não ia mais embora da casa dele naquele dia. E ele me falou assim: eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Eu sei que aqui tem muita gente que dá aula de yoga. A frase dele foi: eu te agradeço por ser fiel ao propósito. Ele entendendo yoga mesmo como algo que vai muito além das posturas, vai muito além de uma prática que melhora a nossa saúde, traz bem-estar, melhora a nossa concentração, ajuda a gente a ser mais equilibrado emocionalmente. Isso tudo é muito bom e deve ser buscado pelo praticante de yoga. Mas isso é efeito secundário da prática. Jesus, no Sermão da Montanha, um trechinho do Evangelho de São Mateus, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Quando ele fala sobre o reino de Deus, ele diz assim: o reino de Deus não vem com observâncias, nem se pode dizer ei-lo aqui, ei-lo acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Yoga quer dizer união. É a união da consciência individual com a consciência universal, com a essência que está dentro de nós. Então o professor nos diz: obrigado por serem fiéis ao propósito. Esse é o propósito da yoga, esse é o propósito da espiritualidade. No final desse encontro, eu ainda pude presenciar o Tiago colocando o professor Hermógenes na cama, passando o vibhuti, que é a cinza abençoada pelo Sai Baba, na testa, no pescoço e no peito do avô, e repetindo junto com ele as 4 palavrinhas que hoje são conhecidas como mantra do professor Hermógenes: entrego, confio, aceito e agradeço. Dentro do livro eu selecionei um ensinamento de Sai Baba para cada um desses princípios: entrego, confio, aceito e agradeço. Poderia comentar rapidamente sobre cada um deles, mas o Emana Mantra vai fazer muito melhor. Eles fizeram uma música linda chamada Entrego, Confio, Aceito e Agradeço, em homenagem ao professor Hermógenes. Todos podem cantar também. O refrão já está na tela. Entrego, confio,
aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego a minha alma em suas mãos, em oração. Isso me faz feliz, me alegro em ter o dom de receber toda essa luz em nosso ser. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Confio na verdade do amor, no coração, na paz interior, na nossa natureza para o bem, e nos ensina e nos mantém. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Aceito o presente como é, com gratidão, e sinto a perfeição. Assim crio um futuro com você, em cada olhar, em cada ação. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Agradeço estar aqui para viver e assim crescer.